abrir a noite com a coordenação da atividade. Quero lembrar aos colegas que estão abertas as inscrições para nossas jornadas. É só acessar o site da Seção Bahia e tem acesso às inscrições, com toda a informação. Estamos aguardando. Então, Ana, acho que podemos iniciar. Ok. Então, boa noite. Hoje hoje o Seminário de Formação Permanente, vamos trabalhar a última aula do Seminário 20. Rogério vai comentar, né, essa última aula do Seminário 20, Rogério Barros, e depois Daniela Araújo vai trazer uma produção sobre a referência que está nessa aula do Seminário 20, que é Gregory Bateson. É assim que fala, Daniela? Não sei. Por ser britânico, eu imagino que seja Gregory Bateson. Pronto. Então, Gregory Bateson, sendo britânico, nem sabia que ele era britânico. Então, vamos passar logo a palavra para Rogério. Obrigado, Mistela. Bom, primeiro, gostaria de agradecer à diretoria, né, pela oportunidade de estar aqui com um trabalho de cartel, né, que é um trabalho individual que passa por um coletivo. Falar, inclusive, parabenizar essa provocação da diretoria em fazer com que o seminário de formação permanente fosse cartelizado e trabalhado dessa forma, né? Eu posso dizer, e aí falo em decorrência da minha experiência com esse cartel específico, que foi, de fato, um encontro possível e que rendeu disso a possibilidade de escrita do que se extrai, tanto das discussões de cartel, quanto da minha própria apreensão do que é possível a partir dessa última lição do Seminário 20, como a Nestela trouxe, né? Então, Pablo, representando a diretoria, agradeço esse convite. E a proposta, eu estava brincando aqui um pouco mais cedo, é que a gente possa, com a referência de Bateson, que agora eu sei como falar, dialogar sobre o indialogável. Bom, vou passar, então, a leitura do que pude escrever, né, daquilo que se sedimenta do encontro com o cartel, do meu exílio possível dentro desses muitos uns que estavam ali no cartel, numa tentativa ou esforço de diálogo, sem que se dialogue, mas que se pôde, a partir disso, sedimentar, cair alguma coisa. Passo, então, a leitura. Bom, eu intitulei essa intervenção da seguinte maneira: o rato, a montagem e a teoria de a língua. O rato no labirinto. Assim foi intitulada a última lição do Seminário 20 de Lacan, mais ainda. Esse é o momento de consolidação de uma virada epistemológica importante no ensino de Lacan. Ao partir do axioma negativo, não há relação sexual, o que se apresenta nesse seminário é a sua positivação, também axiomática. Há gozo. Como indicado por Bernardino Horne, em seu trabalho Um Aprofundamento na Noção de Real, sobre o seminário A Ética da Psicanálise, que foi publicado em Lacan 21, o real, causa a partir do qual podemos seguir o fio das elaborações de Lacan ao longo do seu ensino, no seminário 7, pode ser deduzido a partir daquilo que é descartado como os restos da coisa que se acoplam ao simbólico e ao imaginário. Das Ding condensa, como nos indica Horne, em um mesmo instante e no mesmo local, morte e vida. Abre-se, a partir daí, um programa de investigação sobre o real, naquilo em que nele se exclui o sentido, oposição aos outros dois registros. Essa condensação que a gente traz a partir do Seminário 7, a partir dessa leitura de Horne, no mais ainda, pode ser relida como uma ressonância, a partir do esforço de Lacan em aproximar, pela via aristotélica, substância gozante
e substância pensante. É pautado no mistério da interseção do significante com o gozo do corpo que vamos acompanhar Lacan produzir uma série de reduções nesse seminário, culminando com o rato no labirinto em uma teoria sobre a língua. Essa é uma afirmação também que está contida num texto de Gésio Santiago, que é bem interessante, inclusive sugiro a leitura para alguns de vocês. O título do texto é sobre a clínica do corpo falante, de fácil acesso também na internet. Pistas dessa investigação também são encontradas no seminário 19, ou pior, onde Lacan dá ênfase ao campo duniano. Opõe-se à articulação significante, S1, S2, saber inconsciente, a noção do gozo do um. Isso resulta, no seminário 20, na noção de que o real é o mistério do corpo falante, o mistério do inconsciente. Há o gozo como tal, do corpo assexuado, e o gozo sexuado, em que o significante se incorpora, ancora, e contingencialmente pode parar de não se escrever. O mistério, ouso dizer, é essa contingência em que algo se suspende, o impossível deixa uma marca de corpo e se inscreve. Suas reverberações e ressonâncias, não sem um certo forçamento, encontram na linguagem uma estrutura, que pode ser pensada como uma montagem que favorece ou permite a retranscrição do gozo em um aparelho simbólico. Nesse momento, diferente de descartar a canônica frase "o inconsciente é estruturado como uma linguagem", Lacan a reafirma, acrescentando a mais a ideia de que, como linguagem, o misterioso inconsciente é a forma como se lê os restos de gozo da fala sem qualquer sentido, a língua como língua materna. Ao que podemos interrogar: seria uma língua despatriada, desidentificada, sem as insígnias que permitem um pertencimento coletivo? A língua materna, logo língua sem pai? Ou se trataria aqui de um outro estatuto do pai, retranscrição da língua primeira? Dou destaque à noção do inconsciente como leitor. Trata-se de ler o que se escreve das marcas, ranhuras, rasuras, que são produzidas no corpo no ato de fala. É sobre isso que se estrutura, como linguagem, o inconsciente. Inconsciente que, como aponta Miller em Um Inconsciente Real, agora não está mais absolutamente vinculado à sua vertente transferencial. Trata-se do inconsciente leitor da letra, do clinamen do gozo. Saber ler, como aponta Miller em Ler um Sintoma, é privar de sentido, não ceder à gula do sintoma. Ir ao osso, reduzindo toda a gordura simbólica e imaginária. Não será de outro modo, senão pela via da letra, do que se escreve nas ranhuras do corpo, nas marcas que se metabolizam em gozo para o ser de fala, pelo choque do significante com a carne, que Lacan enuncia os limites da própria praxis analítica. Prática esta que não deixa de ser o cerne, o pilar a partir do qual toda essa torção epistemológica que nós encontramos no Seminário 20 faz morada. Bom, proponho ler essa aula a partir de dois eixos: saber e amor. É assim também que Lacan, em certa medida, encadeia sua fala. Inicia, então, indicando ter partido, nesse seminário, de uma fórmula mínima, magrinha. O gozo do outro não é signo do amor. Signo de amor, perdão. Importa destacar que todo o desenvolvimento de Lacan ao longo desse seminário
caminha para uma redução da alteridade. O outro radical é o corpo, morada do gozo como tal. Uma elucubração de saber sobre a língua. Lacan parte do signo, então, para abordar a questão do saber. Afinal, do que se trata? Saber, tal qual o conhecemos na nossa praxis como inconsciente, é o que se articula. Essa é uma citação literal de Lacan nesse seminário, na página 148. No saber, ao traçar os seus caminhos por articulação, que se centra, ou se centrava, toda a questão do ser. O saber inconsciente o lemos como S2. Lacan interroga: será dois ou dos que se fala? Indicando haver, nessa articulação, um esforço do dois em comunicar algo que o antecede, os. Isso levaria, logicamente, à noção do inconsciente como uma máquina interpretativa, tomada a cabo como uma comunicação, já que a comunicação implica sempre uma referência. Também uma citação literal de Lacan, nessa mesma página, 148. Distinto de produzir metalogos com o inconsciente, o que levaria propriamente à noção de metalinguagem, a sua teoria sobre a língua desarma a hipótese da comunicação. Veremos um pouco mais dessa divergência de Lacan com Bateson na intervenção que será colocada a seguir por Daniela Araújo. Bom, vamos a algumas extrações que foram possíveis pegar a partir dessa lição, dessa aula de Lacan, no último capítulo. A linguagem de entrada não existe, sendo ela mesma o que se tenta saber concernentemente à função de a língua. Trata-se, propriamente, de uma elucubração de saber sobre a língua. O inconsciente testemunha um saber que escapa ao ser falante, uma vez que o gozo da fala, privado do sentido, tem efeitos. Lacan nomeia esses efeitos de afetos. O gozo de a língua produz afetos, sendo os próprios afetos um saber do ser de fala. Ao propor que a linguagem se estrutura como uma hipótese, arrisco chamá-la de uma certa invenção que se sustenta sobre a língua. Esse saber afetivo, efeito de a língua, ultrapassa em muito a linguagem, que pode ser entendida como uma montagem. Linguagem como hipótese que serve à comunicação e a mais ainda. Serve à comunicação e a mais ainda. Ao resgatar o conceito de afeto, aqui tomado por efeito de a língua, como Lacan propõe, revisito as formulações de Freud que podemos encontrar nos artigos sobre a metapsicologia, também na Pulsão e seus Destinos e nas conferências introdutórias, entre outros lugares. Né? Bom, Freud parte da ideia de que o devir consciente decorre da articulação do componente afetivo com o ideativo, ancorado sobre o conceito de recalque. É interessante capturar daí a noção freudiana de que os afetos, eles não se recalcam, mas sim as ideias. O afeto, para ultrapassar o recalque, precisa de uma ligação, nova transcrição, para poder ser lido pela consciência. No inconsciente, eles, os afetos, habitam. Forço com Lacan a pensar os afetos, efeitos de a língua, como saberes inconscientes que precisam de uma retradução. O tema das memórias e das transcrições e traduções no aparelho psíquico foram também trazidas por Freud na conhecida Carta 52, a Fliss. Nela, identificamos que a memória pode ser transcrita por estratificações sucessivas, de modo absolutamente complexo, a partir de diversas variedades de signos. Freud nomeia a primeira transcrição como signo de percepção, sendo ela
insuscetível à consciência e articulada por simultaneidade. A segunda transcrição é o inconsciente, ordenada por alguns novos nexos, talvez causais, como a que permite uma lembrança conceitual e que também são inacessíveis à consciência. A terceira transcrição, já consciente, refere-se à representação de palavra e corresponde ao eu. Então, perceba que Freud aqui coloca em 3 transcrições: signo de percepção, lembrança conceitual, representação de palavra. Uma primeira transcrição como signo, uma segunda inconsciente como uma lembrança conceitual, e para a consciência é preciso uma representação de palavra. Que vai na mesma vertente que eu vinha trabalhando um pouco antes, com uma ligação entre o componente ideativo com o afetivo. Forçando um possível diálogo entre Freud e Lacan, penso ser possível aproximar o enxame de S1 às transcrições que fazem signo de percepção, essa primeira transcrição. Contingencialmente e por simultaneidade, isso zumbe um S1, mestre, copulando o sujeito com o saber, sendo essa a segunda transcrição. Rapidinho, tá começando agora? Tá começando agora? Tem uns minutinhos aí que começou. Ah, perdão, desculpa. Vamos. S1 é, senão, o que se transcreve como afeto, saber do inconsciente. Trata-se, assim, do um encarnado. Isso é o mestre, o significante amo. Pode-se ler esse S1 em todo e qualquer significante da cadeia, como uma ressonância. A linguagem, como hipótese, reverbera o S1 primordial, mistério do corpo falante. Mítico, como recalque primordial em Freud. Para abordar a introdução do signo no ser, Lacan faz referência à clássica experiência do rato em uma montagem experimental. O rato deve aprender, a partir dessa montagem, a tocar a barra e ter comida, obter uma recompensa. Lacan faz uma série de interrogações sobre essa experiência. Bom, o que aprende o rato ao tocar a barra? Nada, ou muito pouco disso foi questionado até então, como afirma Lacan. Mas ele elucida que tocar a barra é fazer signo. Signo de quê? Signo de um sujeito que se apresenta ao experimentador. O rato, ser não falante, tem, ao ser introduzido nessa montagem experimental, onde claramente quem possui o saber é o experimentador, uma experiência de gozo vinculada ao signo. Sobre o rato no labirinto, Miller, em Elementos de Biologia Lacaniana, indica que se o ser do rato não falante, antigamente ou anteriormente, poderíamos identificar o seu ser ao seu corpo, identificar o ser ao corpo, identificá-lo ao corpo, fazendo, assim, o que Lacan vai chamar de uma unidade ratoeira. Com a introdução do signo, promove-se uma desarmonia do gozo do seu corpo, uma perturbação. Introduz-se aí um gozo pela via do signo, significante 1, arruinando o seu princípio de prazer. Citação literal de Miller. É nesse sentido que podemos dizer que produzimos experimentalmente o fenômeno de gozo no animal. Produzimos até alguma coisa que se assemelha à pulsão de morte no rato. Mais além do princípio do prazer, Lacan apresenta o gozo pelo signo e seu caráter perturbador. Importa ressaltar que nessa lição, em especial, Lacan reduz o signo ao significante, dispensando o outro elemento do signo, classicamente da linguística, que seria o significado. Do signo que faz o rato ao tocar na barra, se deduz o sujeito, privado de qualquer sentido,
uma pura evanescência do gozo copulado ao signo. A língua e seus efeitos de afeto, produzindo a falha, a descontinuidade. São justamente essas fraturas que no discurso analítico, tal qual propõe Lacan no Seminário 17, o avesso da psicanálise, aparecem como resto da operação analítica. A produção de S1 impossível de se articular ao S2. Lembrem do discurso analítico, em que o S1 aparece como um produto, o S2 no lugar da verdade. Abaixo da barra os dois, com a impossibilidade de acesso. Inscrição que permite a leitura da marca de gozo de a língua sobre o corpo, fora de sentido. É a partir do saber S2, no lugar da verdade, que o analista, semblante de objeto, faz operar o discurso analítico. Toda a dinâmica amorosa implicada no tratamento analítico implica uma afetação do ser enquanto sujeito inconsciente. O saber é entendido por Lacan, em Um Rato no Labirinto, como aquilo que estrutura por uma coabitação específica o ser de fala. Isso não se faz sem o signo de amor, um reconhecimento que se apresenta como enigma. Passo, então, ao segundo elemento, segundo eixo dessa aula. Amor, miragem daquilo que se escreve. Lacan inicia sua abordagem sobre o amor, segundo o eixo estruturante dessa última lição, apontando que o reconhecimento não é outra coisa senão a maneira pela qual a relação dita sexual para de não se escrever. Trata-se, então, do amor tomado como uma contingência. Lembre-se que nas aulas anteriores, Lacan formula a noção de contingência como aquilo, o momento em que algo para de não se escrever. Ao aproximar amor e contingência, Lacan faz do amor um encontro, mediado pelos signos. Se todo amor se baseia numa certa relação entre dois saberes inconscientes, que é uma outra frase importante de Lacan nesse seminário, que está na página 155, bom, de que encontro se trata? Trata-se de encontrar no parceiro dos sintomas, dos afetos, de tudo em que cada um marca o traço do seu exílio. É um instante no qual algo se inscreve, dando a ilusão de que a relação sexual para de não se escrever. Um tempo de suspensão em que o ser de fala encontra o traço e a via de miragem da relação sexual. O destino e também o drama do amor, nos ensina Lacan, deriva do deslocamento da negação. Então, Lacan traz a ideia de que há um primeiro tempo contingente, ilusório, em que a relação sexual para de não se escrever, que é logo substituído pela segunda negação, já concernente à ordem do necessário. Passa-se, então, ao não para de se escrever. Então, é o para de não se escrever, com o deslocamento, torna-se no necessário, não para de se escrever. Algo do impossível da relação sexual se inscreve, fazendo uma passagem do contingente ao necessário. A miragem, nesse ponto, é um outro nome do amor, tomado pela via do signo, isolado, passível de reconhecimento no outro, como uma ilusão. Não o amor que faz par, mas de um a um exilados. Por outra via, e esse foi um ponto importante do debate do cartel, Lacan isola o ódio, apontando que ele não depende do plano onde se articula a tomada de saber inconsciente. Então, o ódio está desvinculado, né, do saber, restando inarticulável. Millet, em seu curso Intimidade, aponta que, em última instância,
aquilo que se odeia é o gozo próprio, gozo do corpo como tal, ineliminável, que pode, de alguma forma, encontrar na agressividade uma via para ser imaginarizado, uma via de imaginarização. Ao final da análise, haveria um destino mais digno para o ódio, tal qual se apresenta para o amor? O neologismo amódio, trazido também nesse seminário de Lacan, resolve essa última elucidação do ódio como disjunto do saber? Bom, para finalizar, a pista final dessa última lição, que versa sobre o seminário posterior, concerne não ao mais ainda, mas ao que pode servir como um ponto de basta. Le nom du père, os não tolos erram, homofônico com os nomes do pai, título do seminário 21 de Lacan, vai na direção do que pode ter uma função de grampo para o gozo. A teoria de a língua, ao trazer a fala disjunta da estrutura de linguagem antes do seu ordenamento gramatical e lexográfico, conjuga-se a ideia de que o conceito de grande outro, nome do pai, falo simbólico, desmoronem como semblantes. Isso é uma ideia contida num texto de Millet, Os 6 Paradigmas do Gozo, especialmente no último paradigma, o 6º, a não-relação. Tais conceitos passam a ser pensados como conectores, em que a experiência analítica nos permite testemunhar as invenções ou rotinas que o ser de fala constrói para realizar o seu ser no mundo, fabricando. Lacan faz uma passagem, com o seminário mais ainda, da transcendência do significante à pragmática da clínica frente aos modos de gozo. Uma miragem, mais além do falocentrismo, do déficit simbólico, para a pura heresia, testemunha da causa real de Lacan. Seguimos a sua pista para alcançarmos no horizonte a subjetividade da época. Bom, essa é a produção que trago aqui. Obrigado, Rogério. Vamos passar a Daniela. Obrigada, Rogério. Achei bem bonito sua contribuição. Eu fiquei de falar da referência de Bateson, né? E aí eu intitulei Lacan fit Gregory Bateson. Eu gostaria de agradecer também ao convite, em poder estar comentando um pouco hoje sobre essa referência, dentre as citadas, né? Ou seja, uma das referências que Lacan cita em 73, né? No decorrer desse último capítulo do Seminário 20. E eu quero agradecer também a Marcela, em especial, assim, porque ela é muito ágil, né? Com essa coisa de referência, de disponibilidade, vai encontrando texto, resgatando textos, às vezes, que parece que a gente não vai conseguir, e desafia a gente na leitura a ler outras línguas, né? Ler em outras línguas, né? Com isso. Porque os textos não vêm só em português, né? Fato é que me parece oportuno também dizer que eu não sou um especialista em Bateson. Eu tive a oportunidade, né, de pesquisar um pouco mais sobre ele, ler um pouco também do estilo dele, né? Principalmente alguns trechos de metálogos. Eu vou, né, talvez brincar um pouco com a palavra metálogos. Em alguns textos tem um acento, em outros não. Então, eu acho que dá margem a brincar, né? É uma estrutura de diálogo concebida por ele e elo temático que converge na conversa sobre o que Lacan desenvolve ao final deste seu seminário trabalhado hoje, né? Aí por Rogério, e onde eu vou deter o meu recorte maior. Para começar, eu cito Lacan como um modo de localizar de que forma ele introduz a referência de Bateson. Na página 148, ele diz o seguinte: tive há pouco nas mãos um livro importante de um chamado Bateson, sobre o qual vieram me encher os ouvidos, o bastante para me irritar um pouco. Devo dizer que isto me vinha de alguém que tinha sido tocado pela graça de um certo texto meu que ele havia traduzido em sua língua.
acrescentando alguns comentários e que tinha acreditado encontrar no Bateson em questão alguma coisa que ia incrivelmente mais longe que o inconsciente estruturado como uma linguagem. Ora, do inconsciente, Bateson, por não saber que ele é estruturado como uma linguagem, não tem, na verdade, senão uma ideia medíocre. Mas ele foge a artifícios muito bonitos, que chama de metálogos. Nada mal, na medida em que esses metálogos comportariam, a se crer neles, algum progresso interno, dialético, de só se produzirem por interrogar a evolução do sentido de um termo. Como sempre se fez em tudo que se intitulou diálogo, trata-se de fazer dizer pelo interlocutor suposto o que motiva a questão mesma do locutor, quer dizer, de encarnar no outro a resposta que já se tem. É no que o diálogo clássico, cujo exemplo mais belo é representado pelo legado platônico, se demonstra não ser um diálogo. Bom, fecho aspas. Essa foi a menção de Lacan nesse seminário, nesse capítulo. Tomo como palavras-chave para esse recorte que eu faço aqui a língua, linguagem, comunicação, saber, diálogo, metálogos, inconsciente, que é a final. Eu destaco, junto com isso, duas questões iniciais. 1. Quem foi Bateson? 2. O que podemos alcançar a respeito dos metálogos por Lacan diretamente criticados? Nascido em 1904, Gregory Bateson, britânico, viveu até a década de 80. Até onde alcancei, me parece que ele não foi uma figura qualquer. Um nome de relevância, principalmente na temática da comunicação. Esteve, desde jovem, envolvido e formado em distintos campos do saber. Zoologia, biologia, antropologia, ciências sociais, psiquiatria, linguística, semiologia. Deve ter mais. Chegou a montar uma escola de formação de teoria sistêmica, ele é referência na teoria sistêmica, e sistêmico parece ser um bom significante para falar dele, que desde pequeno se interessava pelos sistemas da natureza e seres vivos. Seu interesse na teoria dos sistemas e na cibernética constitui o fio condutor de seu trabalho e buscava relacionar esses campos com a epistemologia. Ele disse: procurei sempre a estrutura que une todos os seres vivos. Das paixões de Bateson, de um lado, as coisas vivas, e de outro, as estruturas que conectam todas as criaturas vivas. Para Bateson, o vivo se constitui e se define como um sistema de comunicação. Ele tinha 20 anos de idade quando se dirigiu às Ilhas Galápagos, a la Darwin, a pesquisar, ao seu estilo, teorias da evolução. Observou diversos tipos de seres vivos, desde formigas, borboletas, a estrelas do mar, orquídeas, homens. Nessa via, e uma vez que morou por diversos países, explorou também de que modo e através de que comportamentos socialmente adquiridos, uma criança nascida em Bali, por exemplo, tornava-se uma criança balinesa. Tocou aqui o negócio, não sei se vocês ouviram. O pessoal tá no futebol aqui. Bateson deu muita importância à observação dos gestos da comunicação. Tratou também da teoria do duplo vínculo da esquizofrenia, vale ressaltar, quando trabalhava enquanto psiquiatra. Disse que Bateson convida sempre o leitor a aprender, atravessado pela tentativa de ensinar as pessoas a pensar. Buscava encontrar ideias precisas e palavras exatas. Aqui questiono, isso é mesmo possível? Como o saber se ensina? Por aprendizagem? Por transmissão? Qual a via de? Entre tentativas e estratégias, Bateson
Em uma delas, propõe levantar perguntas e formulá-las. E a ele se deve a criação dos metalogos batesonianos, conversas acerca de algum assunto problemático, desenvolvidas na forma de narrativas. A partir de uma questão singela, colocada numa situação cotidiana, são discutidas questões referentes à definição da vida como um fenômeno biológico, ao conhecimento científico como enredo explicativo para estudos enredos fenomênicos, a linguagem e a comunicação, onde não apenas os participantes discutem o problema, mas a própria estrutura da conversa como um todo é também relevante para o tema que está sendo discutido. Para Bateson, a história da teoria evolutiva é inevitavelmente um metálogo entre o homem e a natureza, na qual a criação e a interação de ideias necessariamente precisa ser um exemplo do processo evolutivo. Na revista argentina El Murciélago, número 9, de 1998, encontramos um desses metálogos que, pelo que entendi, não costumam passar de 5 páginas e que somam a um rigor lógico um toque de humor. Por que os franceses? Por que os franceses, tá? Né, em espanhol. É o título do metálogo entre filha, locutora, e pai, interlocutor, publicado. A partir da crítica de Lacan, vejamos se podemos afirmar que se encarna no outro a resposta que já citei. Cito algumas passagens que me parecem ajudam a ilustrar o que vem sendo dito. Aqui, o diálogo, parte do diálogo. A filha diz: papai, por que os franceses movem os braços desse modo? Pai: o que quer dizer com isso? Filha: quero dizer quando falam, por que movem os braços isso tudo? Pai: bom, e por que você sorri? Ou por que você bate o pé com impaciência às vezes? Filha: mas isso não é a mesma coisa, papai. Eu não movo o braço como os franceses fazem. Parece que eles não podem deixar de fazer isso. É isso mesmo? É assim mesmo? Pai: não sei. Pode ser que seja difícil para eles pararem. Você pode se impedir de sorrir? Filha: mas papai, eu não sorrio o tempo todo. Para mim, é difícil me conter quando tenho vontade de sorrir. Mas não me sinto assim o tempo todo e então me detenho. Pai: isso é verdade. Mas um francês também não move os braços do mesmo jeito o tempo todo. Às vezes move de uma maneira e às vezes move de outra. E às vezes, me parece, deixa de movê-los. Pai: o que acha? Digo: que te faz pensar um francês quando move os braços? A filha: penso que parece um pouco ridículo, papai. Mas me ocorre que não deve parecer o mesmo para outro francês. Não pode ser que todos entre si se pareçam ridículos. Porque se fosse assim, deixariam de fazer isso, né? O pai: talvez, mas não é uma pergunta fácil de responder. Que outra coisa te faz pensar? Filha: bom, parecem exaltados. Pai: muito bem, ridículos e exaltados. Mais adiante, a filha: papai, por que as pessoas não podem simplesmente dizer não estou incomodado contigo e deixar de se ocupar do assunto? O pai: agora estamos nos aproximando do problema real. A questão é que as mensagens que trocamos através dos gestos não são realmente o mesmo. Tá atrapalhando ou dá para seguir? Pronto. Dá. A questão é que as mensagens que trocamos através dos gestos não são realmente o mesmo que qualquer tradução desses gestos e palavras. Desses gestos a palavras. Filha: não te entendo. Pai: quero dizer que nenhuma quantidade de palavras mediante as quais se pode informar alguém que não está incomodado ou que se está, equivale ao que se pode dizer através do gesto ou do tom da voz. E aí, mais adiante um pouco, a filha: papai, por que quando nos ensinam francês na escola, não nos ensinam a mover as mãos? O pai: não sei. A verdade é que não sei. Essa é, provavelmente, uma das razões pelas quais é tão difícil para a gente aprender idiomas. E aí o pai, novamente: de todos os modos, tudo isso não tem sentido. Ou seja, a noção de que a linguagem está composta de palavras não tem nenhum sentido.
E quando dizia que os gestos não podiam ser traduzidos a meras palavras, estava dizendo um disparate, porque não existe tal coisa como as meras palavras. E a sintática, a gramática e todas essas coisas tampouco têm sentido. Está tudo baseado na ideia de que as meras palavras existem e não existem. E aí a filha, mas papai, o pai, te advirto, temos que começar outra vez desde o começo e assumir que a linguagem é, em primeiro e principal lugar, um sistema de gestos. Os animais, depois de tudo, têm somente gestos. E os tons de voz e as palavras foram inventadas depois, muito depois. E depois das palavras se inventaram os mestres. A filha, seria bom que a gente abandonasse as palavras e voltasse a usar somente gestos? E o pai, não sei. Certo é que não seria possível ter conversas como essa. Poderíamos somente latir ou miar e mover nossos braços e rirmos e rosnar e gemer. Mas talvez fosse divertido. A vida se converteria em uma espécie de balé com música composta pelos próprios bailarinos. Bom, dadas as contribuições, coloco agora em questão o significante metálogos. Bateson parece tratá-los como diálogos, metadiálogos, metalinguagem de diálogos, diálogos tratando de diálogos, metalogos, diálogos tratando do conhecimento e da comunicação, diferente de diálogos que tratariam do saber. No capítulo do Seminário 20, Lacan trata a questão do saber como um enigma, que, segundo ele, é presentificado pelo inconsciente e revelado pelo discurso analítico. Traçar os caminhos do saber se faz articulando coisas e, portanto, para ele fica evidente que se apresenta na medida em que tenta se dizer algo disso. O saber articulado, então, aparece como S2. E aqui, ao tratar de articulação, surge o tema da comunicação, não por acaso dos gestos de pesquisa e interesses fundamentais de Bateson enquanto esteve vivo. Para Lacan, a linguagem serve para a comunicação, mas ela seria apenas uma tentativa de dar conta de a língua. Seguindo ainda o raciocínio de Lacan, a comunicação pode implicar o diálogo, mas a língua não. E mais, o inconsciente, que é estruturado pela linguagem, seria testemunho de um saber, mas no que em grande parte escapa ao ser falante. A língua articula coisas que vão muito mais longe do que o ser falante suporta de saber enunciado. O inconsciente, no que é entendido como cifragem, só pode se estruturar como linguagem, esta sempre hipotética. A partir do mencionado, trago duas questões finais. 1. Afinal, por que Lacan se interessou em citar Gregory Bateson pela segunda vez em seus seminários, a primeira tendo sido no capítulo 8 do Seminário 5, em 1958, já por uma via similar com conteúdo sobre comunicação e linguagem, carregando um pouco também da experiência dele com psicose. Ainda que criticando, né? Ou seja, por que ele se interessa em citar, ainda que criticando suas ideias de medíocres. E 2, será por ter sido, de fato, uma referência muito conhecida na temática da comunicação e cuja invenção linguageira, metálogos, facilita o contraponto que Lacan quis reforçar sobre a língua e linguagem? Poderemos responder a essa pergunta afirmando que a linguagem, enquanto elucubração de saber sobre a língua, implica o consentimento com aquilo que é impossível de ser dito, com o não todo, a verdade meia dita e, portanto, construída, enquanto que a comunicação seria tomada como possibilidade de um saber preexistente que permitiria supor uma verdade possível de ser dita toda, como se no contraponto da crença na possibilidade de se alcançar e dizer todas as verdades sobre si no ato de comunicar, quer seja por gestos ou palavras, Lacan se serve disso e insiste justo na impossibilidade de se conseguir dizer tudo sobre o gozo. Bom, para concluir, eu cito Bateson em A Comunicação, a Matriz Social da Psiquiatria, um texto dele. Ele diz o seguinte: o teórico pode elaborar suas teorias somente a partir daquilo que o prático estava fazendo no dia anterior. Amanhã, o prático fará algo diferente exatamente por causa dessas teorias.
não é sem nos servirmos dele, assim como fez Lacan, que aqui estamos teorizando, e amanhã também prescindindo de algo que talvez faça ou não faça sentido praticando. Bom, é isso. Obrigada. Obrigada, Daniela. Bom, enquanto vocês se animam aí para conversar, né, com Daniela e com Rogério, eu vou fazer um brevíssimo comentário, tentando articular aí o texto de Daniela e de Rogério. Então, o comentário de Rogério do último capítulo do Seminário 20 fecha e, de certa forma, condensa o que trabalhamos no cartel. Chega à conclusão que traz um enigma e aponta para o que significou uma transformação na clínica lacaniana, a gozo. O que o texto de Rogério nos mostra é que, longe de ser uma simplificação, esta afirmação abre um campo de incertezas e de mistérios com relação a essa atuação clínica. E o mistério está no trabalho da experiência analítica que leva o sujeito a saber como se dá a junção contingente entre fala e corpo. Passando pelo saber, chega ao amor contingente, antes de passar ao necessário. Amor que não faz parte do um a um dos exilados. A pergunta que está antes do final do texto foi a pergunta que nos fizemos antes do encerramento do cartel. O neologismo amódio resolve esta última elucidação do ódio como disjunto do saber? E parece interessante anteceder o encerramento de um cartel com uma pergunta. Isso mostra como se deu o percurso deste cartel, marcado por questões e decisão pelo trabalho. Aqui entra a referência trazida por Daniela, Gregory Bateson, como ela acabou de me ensinar que se pronuncia, a quem Lacan qualificou as ideias de medíocres para, segundo Daniela supõe, as contrapor. Daniela aponta que a diferença básica entre as ideias de Bateson e as de Lacan é que, para Lacan, é impossível haver uma metalinguagem. Não se pode dizer tudo sobre o gozo, e a partir do que destaca Rogério, nem sobre o amor. Para finalizar, e para não encerrar, Rogério lança o seminário seguinte de Lacan, Le Nome du Père, Os Não Tolos Erram. Conhecendo Bateson pelo texto de Daniela, talvez o ache tolo, pois ele acredita no pai da linguagem, que comunica e ensina a pensar. Ainda bem que, advertidos, podemos abrir mão do pai, não sem nos servirmos tolamente da sua função.